se aquele cara fez um trabalho bom para mim, se ele me prestou um serviço Perfeito. adequado, num preço justo, por que eu não posso usar esse mesmo cara num outro condomínio Perfeito. que eu trabalho? Então Perfeito. eu tenho que ter ele junto. Quanto mais trabalhos a gente fizer junto, melhor o preço, porque ele ganha também no volume, e melhor também a garantia do serviço e da qualidade. Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana a gente traz um assunto relacionado a esse nosso universo. E hoje a gente vai falar sobre contratação. Então, você que é gestor predial, você que é síndico, fica aí que a gente vai passar algumas dicas de como contratar empresas técnicas. E você que é manutencista, prestador de serviço, fica antenado, fica ligado, porque a gente vai falar, vamos passar dicas de como você precisa se posicionar para poder fechar bons contratos e, obviamente, prestar um bom serviço, porque, afinal de contas, é o que vale e, ao final, é a entrega. E para falar sobre isso, eu estou aqui com duas pessoas, dois convidados que aceitaram falar sobre isso. Eu estou com o Cláudio, que ele é síndico profissional. Há quantos anos, Cláudio? Há 7 anos. 7 anos como síndico profissional. Então, dá para ver que o cara já contratou muita empresa, né, meu? Muita, já fizemos muita contratação. E eu estou com o Sandro, que Isso. o Sandro... Há quanto tempo trabalhando com prédio, Sandro? Com prédio já são 10 anos. Já tem bastante tempo. Não contratou uma empresa só, né, cara? Já foram muitas contratações, né, velho? Foram várias empresas. Exatamente. Manutencista. E é isso que a gente vai falar. Então, eu gostaria de começar. A gente fez um trabalho, fantástico. E eu gostaria de que vocês compartilhassem esse case com a galera. Porque tem muita gente, vocês têm uma história aqui de um conhecido, de um próximo, que deu ruim, que deu problema. E eu queria compartilhar justamente sobre isso. Esses pontos. Então, para iniciar um serviço, existem diversos contratos, né? Contratar uma empresa de bomba, de um valor pequeno é diferente você contratar, por exemplo, uma pintura de fachada. Sim. Você tem que ter um critério muito maior, totalmente diferenciado. Qual que é a diferença, cara? Quando vai contratar uma empresa pequena e quando vai contratar uma empresa grande? Inicialmente a gente precisa entender o que o condomínio espera, né? E a gente tem que ter a visão clara do tamanho do que você vai fazer, de qual é o custo daquilo. Então, você não pode, para um caso de uma pintura, de uma revitalização, pensar em empresas pequenas, porque você vai quebrar a cara, os caras não vão... Vai dar ruim, atender, cara. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, a gente usa, não vou falar para você que eu não uso nenhuma empresa pequena, em algumas manutenções mais focadas, alguma coisa especializada em piscina, especializada em alguma coisa própria de encanação, de encanamento, essas coisas, aí sim. Mas mesmo assim com critérios, não é Perfeito. Qualquer um. O Zezinho da esquina não. O Zezinho da esquina a gente não está contratando. Que vai vir de chinela havaiana e bermudinha, de jeito cara. nenhum, de jeito nenhum. Porque vai dar ruim, né? Acho que o mais importante é você procurar empresas referenciadas. Perfeito. Referências de mercado, você ver a história dessa empresa, ver se ele já prestou serviço em outros locais. Entre eu e o Cláudio aqui a gente conhece algumas empresas que já prestaram em outros condomínios, que já trabalharam para ele ou para mim ou para colegas e etc, que vem com referências de bons trabalhos, porque deixa pegadas. Se a pessoa ela é, como direi, ela trabalhou bem num lugar, ela deixou uma boa imagem. Perfeito. Se ela trabalhou mal, ela deixou uma imagem negativa. Vai ficar manchado, Vai cara. ficar manchado, e isso reflete, né? Então, eu acho isso interessante pra gente. E o mercado não esquece, né? E o mercado é pequeno e a galera conversa, meu. Não, sim, todo mundo se conhece. Dia Todo mundo se conhece. Todo mundo na mídia, todo mundo até no Google, no Reclame Aqui. Quer dizer, hoje em dia não tem como fugir Não tem disso. como, velho. Você sabe que outro dia eu tive uma apresentação que eu fiz para um condomínio, e uma das coisas que o cara comentou assim, falou, o síndico anterior pegava uns caras dele, uns caras que eram só meio amigo, não sei o quê, né? Aí eu, sem saber muito, mas eu defendi um pouco o síndico, porque o que acontece é assim, a gente acaba pegando empresas que eu chamo de parceiros. Então, assim, se aquele cara fez um trabalho bom para mim, se ele me prestou um serviço adequado, num preço justo, por que eu não posso usar esse mesmo cara num outro condomínio que eu trabalho? Então, eu tenho que ter ele junto. Quanto mais trabalhos a gente fizer junto, melhor o preço, porque ele ganha também no volume, e melhor também a garantia do serviço e da qualidade. Então, eu acho que essa questão da apresentação, eu também aceito, morador vem, eu conheço um cara que trabalhou... Sempre tem, né? Sempre. Sempre tem. Eu aceito todos
ponho numa lista de cotação, faço análise, e tem que ser. Você não pode pensar no cara só no sentido de, eu não posso... que tem aquela visão, o cara é amiguinho do cara, tá ganhando por fora. Não, isso eu nem me preocupo com isso. Como a gente trabalha com transparência, honestidade, então isso não é um problema. Para mim, o bom é ter a garantia de um serviço bem feito. Perfeito. Isso que você falou acontece muito, Cláudio, porque as pessoas elas vão pegar aquele que elas sabem que vai entregar um bom serviço. Sim. E sabe que cobra um preço justo. Então, por que eu não vou continuar com esse cara? Por que eu vou abrir para poder, talvez, ter dor de cabeça? Não, exatamente. Para que isso, né? Exato. Então, e o que é importante que ele citou é cotações. Nunca, eu achei aquilo lá, eu vou contratar. Não, tem que ter 3, 4 cotações, ver se... Porque nem sempre o mais barato é o melhor, mas também nem sempre o mais caro é o melhor. Exato. Então, você tem que saber ver... Preço versus qualidade, né? Custo-benefício, ver se está na média. Por que está cobrando tão barato? Tem coisa também, né, coisa cara? Aí, exatamente. Né? Então tem que saber analisar todos esses pontos, ver a estrutura do cara. Às vezes o cara é o Joãozinho da Silva SA. É ele mais ninguém. Vai ser barato mesmo, cara. Vai ser barato. Ele tem como aguentar, ele tem como te dar uma garantia, ele tem como suportar um condomínio de grande porte, por exemplo. Não é só uma torre, só um apartamento. Ele vai dar uma manutenção em grandes condomínios, né? Então ele tem que saber se ele aguenta esse serviço, né? Isso é importante. Vocês sabem quantas empresas vocês já contrataram? Nunca pararam para calcular, né? Não. Em 10 anos, em 7 anos contratando, nunca parou para calcular, né? É muita empresa, né, cara? É porque você está sempre precisando. Você tem, o tempo todo a gente está e principalmente para esses contratos de manutenção mais longos, esses são os que a gente mais faz, né? Porque é o que a gente precisa mesmo, né? Para cuidar das bombas, dos geradores, das válvulas. Então, tudo isso você tem que pesquisar bastante, porque o que tem de aventureiro aí não é fácil. Tem bastante, cara. Tá. E o cara que quer ganhar no grito, quer ganhar na barganha, e tem gente que vai acabar caindo nisso aí, né? A gente vai acabar... Às vezes o cara passa uma boa imagem... Fala bem, vende bem, só mas que... não entrega. Não tem estrutura e... Tem no mercado também, né? Bom, vocês sabem que tem. Bastante. Então vamos lá, dicas. Primeira, ver a parte técnica da empresa. Exatamente. Analisar a parte técnica, ver se ela tem estrutura, pegar a indicação, qualidade, porte da empresa... verificar trabalhos anteriores, verificar se ela prestou um bom serviço, de boa qualidade, verificar a equipe dela, se está adequada, se os funcionários estão registrados corretamente, que muitas vezes isso recai sobre o condomínio. Sim, cara, pode ter algum problema. Bom, vocês são advogados, né? Eu não essa é a área de vocês. A gente faz curso de pós na área jurídica, né, os dois. Ver se estão corretamente com IPIs, com registros, se estão respaldados, estão corretos, porque o condomínio é solidário em tudo. Perfeito. Então, o que a gente põe aqui dentro, a gente tem que saber se está tudo correto. Por exemplo, a gente está passando no condomínio aqui por uma fase de pintura. O pessoal está pendurado, o pessoal está pintando e etc. A gente é corresponsável por tudo isso. Então, a empresa que está aqui dentro tem que estar totalmente legalizada, com esses funcionários bem amarrados e etc. Então, tudo isso a gente tem que analisar, não só dos nossos funcionários que estão aqui dentro, como dos funcionários prestadores terceiros que vão entrar aqui dentro também. É uma responsabilidade nossa. E acompanhar, né, cara? E ficar perto, porque a gente sabe como que é a galera que executa, meu. A gente sabe como é que eles são. Uma hora ou outra o cara fala, putz, é rapidinho, eu só vou ali pra poder... É rapidinho. Pronto. E aí não põe o EPI, cara. Não põe, não E é na onde dá ruim. É nessa hora que dá o problema. Então a gente tem que estar de olho em tudo. Tem que acompanhar. O gestor predial, ele, de fato, o síndico, o gestor, ele que cuida do condomínio, ele tem que cuidar de verdade, meu. Eu ouvi vocês falando aqui que vocês têm aquele lado pessoal e, de fato, não pode simplesmente ser aquela coisa mecânica. Eu sou aqui e até aqui, das 8 às 5, cara. Fora das 8 às 5 eu não atendo mais. Não tem como, velho. A gente vive isso o tempo todo, né, Claudio? A gente está em casa, o pessoal aciona mesmo, no final de semana, a gente está envolvido. Isso é a nossa vida. A gente está presente como se fosse a nossa casa aqui dentro. É uma segunda casa, realmente. E tem que ser essa visão, cara. Porque se fugir disso... Não fica. Não dá bom, meu. Não dá bom. Funciona. A gente tem... O que a gente faz mesmo até num trabalho de administração, a gente tenta prever a maioria das coisas. E a gente tem que ter uma equipe que suporte aquilo. Uma equipe de manutenção, uma equipe de segurança, uma equipe de limpeza. Então... Você não pode ficar no fim de semana preocupado que está tendo uma festa e se faltar luz não tem ninguém para resolver. Então as pessoas têm que saber como resolver. Perfeito. A gente tenta fazer isso
para que não fique uma dependência minha ou até mesmo do gerente predial. Não pode ter isso. Mas acontece coisas muito excepcionais. Que foge, cara. Que foge completamente. Então, faltou pane geral, faltou água, não tá todo mundo sem água. Em São Paulo. O que nós vamos fazer? Né? A gente teve casos assim, faltou energia, a bomba quebrou. Então, nessa hora, aí é o caos. Nessa hora a gente entra e faz o direcionamento das coisas. Mas você tem que estar sempre muito ligado, preparado para que o condomínio funcione sem que você perceba. Quanto menos as pessoas souberem quem é o síndico, parece que é melhor, porque as coisas estão indo bem. Um caso que é de contratação, que é bem legal do que ele está falando, faltou água aqui no primeiro dia do ano, acho que foi em 2020, né? 2020. Virada de ano. Primeiro acabou... Só acontece em data boa. Só data boa as coisas acontecem. E aí é a contratação, porque a gente já tinha parceria com um fornecedor de água para vir com os caminhão-pipa aqui. Na hora veio. Acionamos o cara 24 horas... Veio aqui e abasteceu nossas O valor casas. da parceria, né? É a parceria. É você conhecer a empresa de conhecer... Porque você falou... Tenho certeza que você não falou, vou pegar 3 orçamentos. Não, cara, é emergência, nessa velho. hora não tem isso. Já era um cara conhecido, Não que a gente tem? já tinha trabalhado com ele em outra, porque assim, a Sabesp já vinha reduzindo o carregamento de água, né? A gente estava tendo problema com a Sabesp, então a gente já tinha esse parceiro pré-selecionado em outras Até mesmo ocasiões. quando a gente esvaziou a piscina, né? Quando a gente Já esvaziou a tinha piscina, ele, já. já tinha ele na manga. Então, meu amigo, tô precisando, você tem como me atender? Tenho. Corre. Corre. Corre Sem água no dia 1º. E a gente vai passar por um momento crítico em São Paulo, né? A crise hídrica e crise energética, com certeza. Então tem que ter ali já tem uns 2 ali na manga que tudo. se um não atende, o outro atende, a gente já está numa situação de gerador. Já tem uns 2, 3 ali, porque já passamos às vezes 24, 36 horas sem gerador. Então já tenho 2, 3 fornecedores que são parceiros próprios nossos, que quando apertar ele vai me fornecer isso rapidamente, porque eu não posso ficar sem luz aqui no condomínio. Então tem todos esses parceiros já pré-selecionados. Ali. Que já foram passados por uma peneira antes, que eu sei que são idôneos, que são parceiros que trabalham direito, que vão me atender, principalmente numa emergência. Entendeu? Então tem esses daí também, que não são contratos, mas são parceiros já habituais. Escopo de contratação. Você vai contratar um serviço, uma empresa para poder fazer manutenção aqui de tudo, cara. Eu preciso contratar uma empresa que tem eletricista, o hidráulico, o pedreiro, o AMC. O gestor precisa conhecer o contrato para poder, pelo menos, fazer um escopo do que ele vai contratar. Porque senão acontece de você ter 2, 3 orçamentos, cada um vendendo uma coisa, cara. Um vendendo banana, um vendendo laranja. Esse é o principal problema que a gente tem. Se você, na hora de cotar, isso é uma das lições que eu mais aprendi. No começo apanhei com isso, porque e muitos síndicos, amigos ou conhecidos, caras que a gente conversa, passam por isso. Eu preciso de um manutencista, como no seu exemplo, mas ele não define o que ele quer desse manutencista. Então, aí começa a vir um cara que é o faz tudo, o Zezinho, vai vir um cara que tem uma empresa que ela faz body shop, só põe um manutencista aqui, mas eu que me viro com ele. Perfeito. E tem as empresas de manutenção que tem todo um processo, tem uma equipe que quando precisa vai ter uma equipe interna aqui que vai trabalhar, mas quando precisa de um cara mais especializado, eles mandam para aquele cara, olha, deu um problema ali na válvula tal, então manda um cara especializado nisso. Que essa empresa, o que a gente precisa, às vezes, eu queria muito, eu buscava isso, um checklist de toda a passagem da manutenção, do dia a dia, né, do controle diário do condomínio. Então, quando você vai fazer esse tipo de trabalho, você tem que escrever e saber o que você quer para fazer, cara, a comparação de laranja com laranja. Perfeito. Não dá para você fazer comparações esdrúxulas que aí você não consegue nem chegar. Você vai na reunião do conselho ou na assembleia apresentar. Mas por que você não escolheu esse? Por que você não escolheu aquele? Não escolhi porque não estava dentro da especificação. Perfeito. Então a gente tem que trabalhar a questão de cotar as coisas certas. E às vezes essa cotação até passa por coisas básicas.
Por exemplo, um ar-condicionado. Precisamos trocar um ar-condicionado na portaria. Perfeito. Pô, eu não posso pegar um da Panasonic contra um da Eugene, contra um do não sei o quê. Não, eu tenho que entender o seguinte: qual é o ar-condicionado que eu preciso? Quais as características, tal. E aí você vai e faz a comparação de produtos iguais. Perfeito. É a única forma que você tem que fazer. E hoje você tem muita coisa no mercado, né? Você vai entrar na internet, então você tem ali... Muito vasto, cara. Vasto. Então, até mesmo quando você... Até fazendo isso, um ar-condicionado, às vezes, ele tem um é inverter, outro não é. Já mudou não o está preço. escrito ali, já mudou o preço. Já mudou pra caramba. Então, você tem que saber exatamente o que você quer para fazer essa comparação. E aí, sim, outro dia nós fizemos uma pelo código do produto. A gente tinha tanta variação, eu não lembro o que era. Acho que foi o Home Theater, se eu não me engano. Sim. Então, aí pegaram o modelo exato, cara. Exatamente. É esse. Então pegou o número lá, o número de série lá, o número do produto, o código do produto, e procuramos pelo código. Aí deu certo, porque quando você põe lá Home Theater, vai vir milhares, mesmo da mesma marca. Só que mesmo da mesma marca, tudo parecido, o frontal igualzinho, mas você vai ver que tem alguma função, alguma coisa lá que é diferente. Então, perfeito. Aí dá uma diferença de 200, 300, 500 reais, você fala, pô, por que tanta diferença? Aí você vai comprar o mais barato, você não comprou o melhor. Não é aquele que você precisava. Exatamente. Pra tudo, né? Isso pra coisas pequenas, isso pra coisas grandes, com certeza, cara. Eu concordo plenamente. O ar-condicionado, você foi cirúrgico, meu. Foi cirúrgico, porque às vezes você vai comparar um inverter com um não inverter. Os dois são Eugene, mas, cara, já mudou. Já mudou tudo. Você não fez uma concorrência justa, porque o cara que orçou com o inverter, ele pegou o mais caro. Então vai ser justo. Sim. Então, aí você tem que entender o benefício do inverter. Aí tá, ó. Então a gente fez pelo inverter, porque o inverter tem tais qualificações. Né? E depois, para balizar isso aí? É isso que eu ia comentar. O Cláudio citou bem aí a parte a gente passou por isso na escolha da empresa de manutenção. É difícil explicar numa reunião condominial e etc. Porque que você vai pegar uma empresa de manutenção que, vamos pôr valores aí, que cobra 5 contra uma que cobra 10. Por que você está fechando com essa de 10, sendo que a outra cobrava 5? Porque a outra de body shop de 5, ela só colocava os caras aqui dentro e se vira. Você tá louco. Como é que você faz gestão disso? Ela vem com um sistema que faz o cheque, que ajuda eles no checklist, que se ele tira foto, ele mostra o que ele fez, ele abre chamada, ele fecha chamada, ele me mostra um gráfico do que está acontecendo. Ele tem engenharia por trás. Tem engenharia, ele tem uma equipe de back-office atrás dele, perfeito. Ele tem um especialista em hidráulico, especialista elétrico, quando ele precisa de uma assistência, tá acontecendo isso, você vem me ajudar, o profissional vem até o condomínio e ajuda aquela equipe que está ali. Então, é uma empresa de manutenção. Perfeito. Contra outra empresa que era uma empresa que tinha tudo, portaria, limpeza, segurança, equipe de manutenção, quer dizer, ele faz tudo. Faz tudo, meu, e não faz nada. Quem faz tudo não faz nada. Então tem uma diferença de preço isso. Tem uma diferença. Sim. Então às vezes é difícil para você explicar para uns moradores, para uma equipe leiga, por que de certas coisas. O cara olha só o preço. Olha o preço. Mas tem um porquê. Depois quando ele vai ver que na verdade tudo que eu preciso eu tenho que pagar a parte, olha, eu preciso de um hidráulico, eu chamo um encanador, eu chamo tudo por fora porque eu não tenho essa retaguarda daquela outra empresa. Então fecha. Aí que você pega a coisa toda, entendeu? Isso é bacana de mostrar. Concordo plenamente com o que vocês falaram, porque tem gente que vai fazer orçamento, já começa tudo errado, né? Já começa tudo torto porque não tem um direcionamento, não sabe o que quer contratar. Quer comprar um ar-condicionado ou quer comprar um home theater, mas e aí? Modelo, marca. Então já vai ter 2 orçamentos ali, 3, tudo diferente. E depois vai se balizar só pelo preço, cara. Só pelo preço. Qual que é o mais barato? Vai dar ruim, meu. Vai dar ruim. Trazer todo mundo no mesmo nível. Empresas de manutenção, daquele mesmo nível, todo mundo ali e brigar para ver quem que compete ali. Não um que está aqui, outro que está ali, que não tem nada a ver um com o outro. Perfeito, cara. Perfeito. Agora, como você falou, a hora que os critérios para a gente escolher, um deles que eu sempre prefiro fazer, quando você tem assim 5, 6 alternativas, eu sempre excluo as pontas, né? Eu acho que é lógico, eu dou uma lida, dou uma olhada, não é assim cegamente, mas o mais caro e o mais barato é sempre aqueles assim que vai ficar ruim. Então, aí eu tento me focar naqueles que estão dentro de um nível bom e num padrão parecido. Perfeito. Porque senão você acaba também sendo injusto com os demais. Então, quando
Eu não posso comparar um cara que tem uma baita estrutura com um cara que é ele sozinho. Impossível, cara. Impossível. Então não dá. E aquele outro também que é o que ele serve para grandes corporações. Que vai também não é na condomínio. NASA. Exatamente. Vai fazer uma empresa, vai fazer um negócio. É um outro tipo, né? O cara está num patamar que não é para condomínio. Perfeito. Porque o condomínio também, ele é grande, ele é tudo, mas ele é limitado. Perfeito. Né? Você tem um range ali, cara. Tem um banco, isso, que grandes tem empresas. muitas agências, que tem muitos pontos. Aqui não. É o aqui nosso caso. É isso aqui. Então, o que é bom para este meu trabalho aqui, para esse meu condomínio. E também o tipo de condomínio, né? Porque tem condomínios clube que são muito grandes e tem uma exigência diferente de um condomínio menorzinho, que tem poucas áreas de lazer e tal. Então, isso também influencia nessa hora da escolha, né? Porque você não pode onerar hoje condomínios pequenos, essas coisas. Você tem que estar... Então, tem uma matemática aí que a gente tem que ficar usando para pegar sempre o melhor serviço, o melhor trabalho. Aí, né? E prestar atenção, porque isso que você falou também tem, cara. Tem empresas maravilhosas no mercado. Só que para um condomínio, às vezes, não faz sentido você ter aquela análise de NASA, velho. Exatamente. Putz, eu não preciso disso. Eu preciso desse formato aqui. Então, às vezes, o mais parrudo também nem seja a melhor opção para aquele condomínio. Então, tem que analisar o prédio, sim. Você vai pegar um prédio que tem um BMS, um prédio de um banco, igual o Sandro falou. Cara, a empresa que vai prestar manutenção no ar-condicionado ali é diferente do cara que vai cuidar desse ar-condicionado aqui. Não tô falando que aquela é melhor do que essa. Não. A empresa é boa, do mesmo jeito. São estruturas e necessidades diferentes. Totalmente, cara. Então é entender, parte do escopo, né? Isso aí vem lá, nasce lá no escopo, que é o cara entender o prédio dele e saber exatamente aquilo que ele precisa contratar. É isso aí, You win. Perfect. Achei legal esse negócio aí de excluir as pontas, cara. Isso é legal porque você vai trabalhar com pessoas, com empresas que já estão balizadas entre elas. Elas já têm o mesmo tamanho, vão oferecer basicamente os mesmos serviços ali. E uma coisa importante também que pode interessar para as pessoas, que é a questão do preço, que eu não faço, e ele trabalha comigo há muito tempo aí, ele sabe disso. Eu não faço leilão. Perfeito, não faço leilão. Quem trabalha comigo sabe, eu não fico assim... olha, o cara me deu lá um valor de 10, de 15, de 20. Eu não falo pro cara do 20 que eu tenho um de 10. Perfeito. O que eu posso até falar para ele, eu falo assim, você consegue baixar um pouquinho? Perfeito. Você consegue melhorar? Ou se você aí eu tento, dentro dos 3, você me deu o seu melhor preço? Me dá a sua melhor proposta. Aí tem cara que chega para você e fala assim, não, eu cubro qualquer oferta. Não quero que você cubra, eu quero que você me dê o seu preço. Qual é o seu preço? Quanto você vale? Porque a hora cobrir é fácil, é desonesto com o outro, né? Com todo mundo. Que trabalhou sério, que deu preço, estudou para dar um preço. Se você pode tudo, então dá o seu menor preço, né? Perfeito. Então esse tipo de coisa também eu não gosto. Eu já excluí gente por causa disso. Mas aí também não cai naquela coisa... Isso que você falou, eu concordo plenamente. O cara fala assim, analisando agora do outro ponto, né? Você recebeu um orçamento de 10 mil. Você tem lá vários orçamentos de 8. E aí tem um de 10. Aí você vai falar para esse de 10, cara, o que você consegue fazer? Qual é a melhor proposta? Daí você vai falar, eu faço por 5. Você também já vai ficar com o pré atrás também, né? Baixou por quê? Não vou. Cortou pela metade também, cara. Sim. Não tem sei. Coisa errada aí, pô. Era 10, foi pra 5, pô. O que é muito comum eu fazer, e quem trabalhou comigo já sabe, é assim, bom, você me deu 10. Fala assim, fulano, você já ganhou. Você vai ficar com o meu serviço. Só vamos agora negociar um desconto? Perfeito. Agora sim, então eu trabalho dentro daquilo que ele falou, aí eu dou o choro, né? O choro... Aí é o saving do Exatamente, contrato, agora eu já estou negociando, mas eu já excluí todo mundo. Perfeito. Eu já não estou mais querendo que ele baixe, porque eu quero que ele supere o outro. Animal. Que não. Então, isso é uma coisa assim, às vezes eu me prejudico com isso, porque você perde um fornecedor ou outro, mas eu prefiro continuar assim. Mas é ético, cara. Eu acho que é uma maneira ética de você trabalhar, porque senão você fica acabando sendo desonesto com os outros mesmo, lógico, cara. É verdade. Você faz, já cansei de ouvir, você ouve toda hora, fala aí, qual preço você tem que eu faço melhor? Não faço leilão, não estou fazendo, não gosto de fazer. Ou você me dá o seu melhor preço, ou vai ganhar o melhor. Agora, dentro das características. Por isso que sempre voltamos ao ponto. Você tem sempre que cotar
laranja com laranja. Você não pode... Toda vez que a gente não faz uma boa especificação do que você quer, essa condição de negociação fica muito ruim. Você não consegue. Não, você não vai ter valor de um orçamento de 3 e um orçamento de 10. Aí você não vai saber o que fazer. O de 10 nunca vai chegar em 3, cara. Não, porque não vai. ele tá fazendo outra coisa, outro serviço, outra proposta. Exatamente. Perfeito, cara. Outra coisa que o Cláudio nunca gostou, eu também nesses anos em outros lugares, nem aqui a gente sempre fechou um acordo sobre isso, nunca admitimos, é uma prática de mercado mais antiga. Hoje eu acho que diminuiu bastante isso. Era quando a pessoa vinha com aquelas propostinhas, fecha aqui comigo, depois eu te dou um agrado, te dou um presentinho. Cara, isso tem, velho. Mas diminuiu bastante. Eu acho que antigamente a gente escutava mais isso no mercado. Já era meio que default. Isso já acontecia já by the book. Era praxe, né, meu? Hoje já diminuiu. Isso é horrível, cara. Isso é prostituir o mercado. Pois é. Eu já ouvi 2 vezes. Já ouvi 2 vezes. Só 2? Só 2. Cara, eu já fui... É que eu já sou meio... Você já logo na lata, que fala, nem vem, cara. Aqui a gente não tem conversa. Perfeito, cara. Então, você quer dar um benefício, dá pro condomínio, mas não dá dá pra um desconto pro condomínio, melhora o serviço pro Ou condomínio. manda alguma coisa pro condomínio. A gente não tem esse acordo aqui. Às vezes até corretor imobiliário que vem aqui, olha, se me ajudar, eu falei, meu amigo, olha, passa pro morador. A gente não se envolve. A gente não indica, porque um dia isso volta contra você. Exatamente, cara. Isso é horrível, cara. E o mercado não esquece, meu. Não esquece. O mercado não esquece. Então os colaboradores aí, procurem mais fazer, olha, a gente vai fazer um bom serviço e um melhor preço que eu puder para você do que ficar dando presentinhos. Isso é horrível. Perfeito. Cara, eu já ouvi muito... Eu era contratante. Eu já fui contratante já por muito tempo. Como é que é? Cara, você recebe isso aí. Na hora que o cara, quando vai te entregar a proposta, fala, e aí, já tem televisão de... Na época, né? Tem televisão de plasma na sua casa? De plasma. Cara. Isso era horrível. Eu não gosto nem de cesta de Natal. Não gosto. Ele sabe Você disso. deixa no condomínio? Eu deixo, mas eu já falo pro cara, ó, não precisa me dar cesta não, né? Sabe por quê? Eu não quero ter... Não quero ficar amarrado com ninguém. Perfeito. Eu detesto me sentir amarrado. Eu gosto da parceria. Vamos se ajudar, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro junto, tal. Ótimo. Lindo. Ganhar honestamente. Eu como síndico, no meu trabalho, no que eu cobro, tô ok. Ele no trabalho dele. Então é assim, a gente trabalhar porque a gente precisa. Ninguém aqui... Perfeito. Trabalha por hobby. Por hobby, né? Mas... vamos para parceria, esquece o resto, não precisa me dar presente, não precisa me dar nada. Não Sensacional. Esse é um ponto, cara, que eu nem tinha anotado aqui na minha pauta e que você levantou, que faz total sentido na contratação, porque vai ter a pessoa que nunca passou por isso, que é contratante, um dia vai passar por essa situação e ela tem que ter um posicionamento, cara. Ela tem que ter no discernimento dela o que é certo, porque às vezes o que é certo para mim não é para você, então ela tem que saber muito bem ali o que é certo para ela. Exatamente. Porque tem gente que aceita, cara. Tem gente que aceita e tá tudo bem. Se faz parte da doutrina dela, ok, não tem certo e errado, no meu ponto de vista, né? Pra mim, não. Pra mim, eu sou da mesma visão que você, cara. Mas cesta de Natal eu aceito. E até pros parceiros que estão assistindo, que são de repente fornecedores, tomem cuidado, porque às vezes, como nós, fornecedores que vêm com essa ideia, a gente nunca já corta. mais volta. Nunca mais volta. Foi o cara da TV de plasma lá comigo. Entendeu? Nunca Então, às vezes, mais chamei. o colega Sabe o que fornecedor acontece? pode se prejudicar por isso. Eu vou dar um exemplo, até boa que você falou agora. Se eu contrato esse cara que aceita esse tipo de trabalho, quando eu precisar comprar uma bomba, estourou uma bomba aí e ele vai me fornecer essa bomba. Então, a hora que ele fornecer essa bomba, ele já comprou essa bomba, ele já ganhou. Então, ele vai usar isso depois de outra forma contra mim. Perfeito. Ele vai ganhar sobre superfaturar ou fazer qualquer outra coisa. Então, o cara que ele é mal intencionado, ele é para todos os lados, né? Então, eu não gosto. Não gosto, funciona. Por isso que eu já corto. Porque eu falo, se ele está fazendo comigo, ele vai fazer contra mim também. Perfeito, vai acontecer. Sensacional, cara. E isso aí que você falou também. O cara ele se mata ali para sempre, meu. Porque vocês não cuidam só de um prédio. Não. Exatamente. Então ele perdeu uma oportunidade não só de um contrato. 2, 3, 5, 20. Perdeu a parceiro. Perdeu o parceiro, cara. Ele tem fornecedor aqui que nós indicamos para o prédio vizinho, que está em outros prédios dele, que está em outro, que a gente está em vários prédios que a gente trabalha, que a gente fez um bom trabalho para a gente, que a gente está indicando, que é honesto. Quer dizer, ele ganha muito mais sendo honesto e correto do que ele sendo esperto. Né? Animal. E esse daí Animal. que ele está falando é um que cuida de câmeras, de portões, tal, né? E é engraçado que ele foi ganhando terreno com a gente, só que tem também o outro lado bom disso. Quando dá um pau, eu ligo para ele e falo na assim, hora. eu não vou falar o nome dele, né? O fulano, ó,
Tô com Corre. pau aqui, você vai me resolver esse portão agora? O portão tá aberto. Não, Cláudio, tô mandando. Passa meia hora, o cara tá Já aí. tá resolvido. Por quê? Sabe Porque o que a cara tem o gente compromisso comigo, Perfeito. né? Entendeu? Compromisso moral. Perfeito. Pô, um cara que me ajuda, eu não posso deixar ele na mão. Perfeito. Puta, É a sensacional. parceria que a gente fala. Exatamente. Parceria. Que acontece pros dois lados, né? É. É de ponta a ponta. Todo mundo sai ganhando nisso aí. You win. Perfect. Vocês estão fazendo um serviço gigante aqui de 400 e quantos dias? 440, né? 440. 440 dias. Que é um serviço que dá medo em muito síndico e muito gerente predial, que é pintura de fachada. Porque é um serviço que ele gira na casa dos milhões para poder fazer a contratação. É um serviço que você tem aí no mínimo 30 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. É difícil de contratar. É difícil de gerir isso aí e é difícil de você fazer a comunicação interna aqui com os moradores também, a parte da conscientização da galera, meu. É o maior problema. Porque é dor de cabeça por 465 dias, mais o tempo ainda que veio antes, né? Sim. Para poder fazer escopo, Chegar contratação. Para chegar a tudo isso. Eu vou deixar a parte interna pro Sandro. Eu vou falar mais do antes ali, né? Eu sou um dos síndicos que tinha medo desse negócio da pintura. Eu tinha porque eu me sentia muito sem chão, né? Então, quando eu comecei a pensar nisso, 2 prédios meus ao mesmo tempo precisaram, né? Eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer essas comparações? Aí eu fui usando a experiência disso tudo que a gente está falando. Aí que eu resolvi fazer a contratação do edital. Perfeito. Eu falei assim, bom, então eu vou fazer como se fosse uma empresa pública. Eu vou pedir um edital em que vai ter todas as especificações que eu preciso, do que eu vou precisar para paredes, para as ferragens, para as madeiras e fazer aonde vai ser pintado, onde não vai. Então, quando nós conseguimos fechar esse edital, o que aconteceu? Eu tinha tudo o que eu queria. Aí passamos pelo conselho, demos uma lida, fechamos o produto. Aí nós tivemos a facilidade de passar isso para as empresas que a gente também escolheu, acho que nós escolhemos 8 empresas, se eu não me engano, que nós convidamos para participar. Aí empresas também conhecidas de mercado, Perfeito. que tinha grandes, que tinham nome, que tinham experiências que alguém já tinha, tal. Passamos esse edital. E aí essas empresas responderam em envelope fechado, tudo isso. Perfeito. E aí nós pegamos essas propostas todas, quando elas chegaram, eles vieram, fizeram a visita, fizeram todo o processo deles lá normal. Quando eles entregaram os envelopes, aí eu marquei uma reunião aberta no condomínio e fiz a abertura dos envelopes com a presença de alguns moradores. Animal. Quem quis vir ver, não era uma assembleia, era uma reunião. Tinha o pessoal do conselho. E aí nós fomos abrindo e vendo. Quando a gente começou a abrir os envelopes, eu já senti que muitos não seguiram em nada. Velho. Não seguiram em nada o Nem que a gente leram, escreveu. nem Não leram. leram o nosso edital. Aí isso foi uma grande dificuldade que a gente teve. E aí a gente cobrou, até que tivemos que excluir alguns de cara, Perfeito. porque não tinha a menor negociação, o cara não fazia a menor questão, né, de seguir aquilo. E os que conseguiram seguir, a gente levou em frente e aí a gente começou a fazer as negociações, tanto na parte técnica, Perfeito. né, que você nos ajudou, inclusive, e aí até na parte de financeiro, né? Porque aí entra também a questão numa pintura, num trabalho tão grande desse, é como que você vai fazer sem afetar a vida financeira dos condôminos. Perfeito. Vai afetar, lógico, que Não vai, tem mas como. você não pode extrapolar. Tem Sim. gente que tem senhores, tem gente que tem crianças, tem gente que não tem um ganho tão assim expressivo para poder... Vamos fazer em 10 vezes o negócio. R$1.000 não é nada, 500 não é nada. A gente não sabe quanto é para Sim, cada um. sim. O que R$100 para mim é muito, para você é pouco. Ao Perfeito. contrário, né? Então, a gente tem que respeitar tudo isso. Então, aí foi nessa hora que a gente começou a selecionar também as empresas pelo aspecto técnico e aspecto financeiro.
E a outra coisa importante também nessa parte das pinturas foi a questão da documentação. Fundamental, cara. Isso, então Fundamental. ali a gente teve, né, toda a lista dos documentos necessários que comprovavam a parte fiscal, a parte de segurança, a parte de seguro, trabalhista. Então a gente pegou tudo que tinha e também fizemos essa análise para poder escolher uma ali. Também, então, cada fase dessa você já ia excluindo alguns que não atendiam. Já vai limpando. Vai limpando. Quando você chega lá no final, nós tivemos tudo certinho. Quando nós fomos para a Assembleia, sempre tem aqueles moradores que querem colocar defeito e tal. Vai ter, cara. Eu levei tudo na mesa e falei, tá aqui o edital. Deixa eu ver o edital. Deixa eu ver as propostas. Tá tudo aqui. Então a gente conseguiu fazer e aprovar com muita tranquilidade. E isso não onerou muito, né? Conseguimos fazer um financiamento bom. E foi dessa forma que a gente acabou definindo E agora começou certo, tá mantendo certo, cara. Tá mantendo certo. Aí a segunda parte que agora é o aqui, Sandro. Que é a execução, né? Ele que tá acompanhando. Que, cara, já vou dar um spoiler aqui pra todo mundo. Não tem como ser redondo e sair do jeito que a gente tá imaginando. Porque mesmo fazendo tudo isso certinho, vai ter aquele caso específico que o Cláudio falou. Cara, vai ter alguma coisa específica, mas eu vou deixar você falar aí. É verdade, é um campo de batalha, né? É isso aí. É um canteiro de obras o tempo todo. Você sabe que o condomínio é grande, são muitas torres, etc, né? E a gente começou por um lado do condomínio, tudo. A gente comunica, a gente tem vários meios de comunicações aqui dentro. Temos por telas nos elevadores, e-mail, canal de comunicação via WhatsApp. Eu implantei mais uma comunicação que é botar umas filipetazinhas embaixo da porta de cada morador, que avisando legal, um dia antes que vai descer gente, para ele manter a janela fechada, para ele estar preparado, porque tem que estar fechado e etc. Sem a rede de proteção. Sem a rede de proteção. A gente vai avisar cada um, para não ficar muito tempo sem a rede de proteção, a gente vai avisar quando vai chegar na janela dele. Perfeito. 2-3 dias antes, para que seja retirada esta rede de proteção. Nós fizemos parceria com uma empresa para tirar a rede de proteção, para que eles não tenham que contratar e para não ficar também um monte de gente aí difícil de controlar. Então o cara vai vir e retirar assim que for pintada aquela janela dele, 24 horas depois o cara vai vir e recolocar essa rede para ele não ficar muito tempo sem a rede, né? E mesmo assim tem problema. Vai os ter, caras pintam, não deu para pintar hoje, vai ser para pintar amanhã. A morador, poxa, mas não era hoje. Falei, sim, infelizmente choveu, infelizmente não tem deu um problema. Cara. A empresa teve um problema com isso, com aquilo. Aí não era para descer, o cara desceu, a moradora de repente estava desprevenida no quarto dela, veio brigar com a gente. Então é infindável o número de problemas que você tem que ficar correndo e apagando incêndio. A gente passa aquela filipetazinha ali correndo porque vai ter que ser agora. Liga lá um apartamento que o pessoal precisa descer agora. E a gente sai correndo e faz. Então, o tempo todo a gente tem que estar atento. Fazendo a gestão ali ativa do negócio, acompanhando perto, marcação, próximo. vamos dizer assim, no futebol, homem a homem. Porque a coisa tem que estar ali do lado. É pânico. Mas como o Cláudio falou, vamos fazer de tudo para que seja mais rápido possível. Para que vamos arrancar esse band-aid o mais rápido para que ele seja menos indolor possível, né? Perfeito. Porque senão não manda. A gente tem uma empresa que a gente pegou uma das líderes de mercado aí do segmento e mesmo assim, com bastante gente trabalhando, com supervisor, com um monte de gente, e mesmo assim dá trabalho, dá dor de cabeça. Vai ter, cara. Então o jeito é encarar, enfrentar e segue o jogo. Mas o importante é começar certo e ter alguém fazendo gestão. Porque se você começou errado, contratou a primeira empresa pelo preço... Sim. Cara, já começou errado. Não, o cara vai vir sem equipamento de segurança, sem nada, e depois você não tem ninguém acompanhando, cara, a probabilidade de dar ruim é muito maior ainda. Foi como a gente falou, a gente procurou a empresa, uma das líderes de mercado, que não tinha o menor preço, não era mais cara também, mas também não tinha o menor preço. Perfeito. Que é uma empresa muito boa, que é uma das que mais tem aqui pintando em São Paulo, né, que a gente percebe aí. E você falou da gestão, a gente também fez questão de ter um profissional que faz a gestão para a gente. Do condomínio. Que não porque eu não sou engenheiro, eu não entendo muito. Eu vejo se o prédio está bonito ou está feio, eu sei. Mas eu não sei se aquele produto que ele está passando é o adequado. A forma se que ele está usando. Se ele fez a forma, se a lavagem foi feita correta. Tal. Eu não tenho e não tenho tempo também para isso. E nem precisa também. O Sandro também não tem esse conhecimento e também não tem o tempo suficiente para olhar isso. Perfeito. Então a gente contratou dentro na aprovação da Assembleia, a gente contratou um profissional
específico para fazer o controle de qualidade. Animal. Ele vem aqui 2, 3 vezes por semana, passa, olha tudo, faz a recepção dos materiais, verifica, tem reclamação. Um morador reclama, pintaram mal aqui a minha sacada. Eu não ligo para ninguém, eu ligo para esse meu profissional e ele que vai lá fazer os caras fazer de novo. É isso aí. E já fez vários. Aqui menos, né? Não sei se teve algum caso de refazer aqui. Lá no outro condomínio, que a gente está também lá, já fizeram 2, 3 vezes uma grade muito específica lá, difícil de pintar. Não, fizeram pintar de novo. Então, eu não me desgasto. Eu paguei alguém para se desgastar. Perfeito. Né? Então, olha, faz uma diferença incrível. Eu recomendo para qualquer as 2 coisas. A criação do edital e a questão da contratação de um profissional qualificado para fazer essa gestão. A gestão técnica, né? Porque a gente não abandona a nossa gestão. Né? O Sandro acompanha, eu acompanho. Mas tem uma gestão que é técnica, que é do cronograma, das fases, de que já foi pintado, que não foi. Então, isso para a gente é fundamental. A gente tem usado esse serviço muito bom. Todas as reuniões de conselho, ele já manda os relatórios, perfeito, o que já fizemos, o que não fizemos. Ele tem lá todo o checklist e a gente vai passando. Agora, quando tiver a próxima assembleia, também a gente já está se preparando para ter uma demonstração, para as pessoas saberem o que foi feito. Porque, às vezes, as pessoas não têm noção. Que nem nós estamos fazendo aqui a ala sul aqui, e aí o pessoal lá do outro lado nem sabe que o prédio está sendo pintado. Nem olha, não tem como saber. Que é outra coisa importante, a organização. A gente não quis que o condomínio virasse um canteiro de obras. 100%, fazendo tudo ao mesmo tempo. Não, a gente não quis isso. A gente quer fazer fase por fase, até para ajudar aqui na gestão do Sandro. Perfeito. Né, nessa gestão. E também para que a vida do condomínio corra normalmente, né? Então, essas são as minhas recomendações, né, Sandro? É isso aí, é verdade. A melhor parte é isso. Começa e termina para começar depois no meio e no outro lado. Vai por partes. Vai por partes. Senhores, sensacional, cara. Que pena. Sensacional. Acabou muito rápido. Boa, cara. Boa. Obrigado, Felipe. Quando você começa a falar assim, o negócio vai embora, cara. A gente tava falando aqui, por isso que o flow, pode pá, vai embora 2, 3, 4 horas. É muito rápido. Muito Porque vai embora. Se a gente continuasse aqui, se eu não fosse cortar, a gente ia embora, cara. Porque o assunto é puxado. Uma coisa que eu queria que tocasse o sino, cara, na hora que a gente tava conversando. Porque eu vim fazer uma reunião aqui uma vez com você e o sino da igreja tocou, cara. Falta meia hora. Falta meia hora. Às 15 horas. Eu queria que o sino da igreja tocasse, cara, pra você poder contar aquela história, cara. Que eu não esqueci, eu nunca vou esquecer. Você disse que você também ouviu alguém te contando, né? Eu tava numa igreja. Vou contar então. Conta, já que você falou. Não tem o sino da igreja, mas eu quero que você conte a história. Nós estamos aqui na Moca, próximo da igreja São Rafael. Aqui a 200 metros aqui. E todo dia, meio-dia, 3 horas, 6 horas, toca o sino da igreja. E outro dia eu tava com o pessoal, até a gente tava junto. E o sino tocou. E eu sempre falo assim, pessoal, vocês sabem por que o sino está tocando? Aí, né, não fica assim, né? Para falar que é 3 horas. Eu falei, não, para a gente lembrar que Deus está aqui, né? Que Ele está presente. Então, é para você lembrar a existência de Deus, né? E você puxa um pouco a sua fé, né? E isso eu ouvi de um padre quando eu estava na igreja. E estava durante a missa, e era a missa das 11. Deu meio-dia, tocou. E ele falou, ó, Deus está presente. Que legal, cara. Então a gente aprendeu isso. Então isso também explica porque as igrejas ficam em lugares mais altos, que sem sempre sino, que é para a cidade toda saber que está sendo protegida. É muito legal essa história, cara. Então não é para marcar hora, é para você saber que Deus está ali, para você se lembrar disso, cara. É muito legal. Até eu ouvi disso dele, eu pensei que era a hora de chamar o pessoal para missa. Deve ser 3 horas, vem para missa. 6 horas, vem para missa. Eu achava que era isso. Ele explicou. Que da hora. Que show de bola, cara. Eu nunca vou esquecer essa história, cara. Legal, eu acho que quem tá ouvindo também nunca mais vai esquecer, meu. Muito legal. Puta. É isso aí. Cláudio, Sandro, obrigado, cara. Obrigadão mesmo. Um abraço. Manutencista, se você tá ouvindo esse áudio via podcast, depois vai lá no youtube.com/manutenção predial pra poder ver como é que foi. A gente tá num estúdio aqui maravilhoso, que é um salão que tem aqui dentro do prédio, maravilhoso. Se você tá assistindo no YouTube, depois procura a gente, Manutencast, em todas as plataformas de podcast. A gente tá mais forte no Spotify, mas com toda certeza você encontra nas outras também. No mais, forte abraço, até a próxima aí. Fui!